Olá, eu sou Ivana Arantes, converso com você neste canal sobre comércio exterior e hoje eu vou abordar o assunto importação em 10 passos. Vamos lá? Neste vídeo de hoje eu separei para você o seguinte: importação em 10 passos. É claro que o processo de importação é longo, é extenso, é profundo, mas eu fiz aqui uma relação de 10 passos para ter um bate-papo com você assim mais suave, para você que está começando agora a querer entrar neste assunto, a entender o que é o comércio exterior e, no caso, a importação, acompanhar comigo aqui de uma forma mais simples, tá? Mas mesmo assim profunda, porque aqui eu falo com profundidade, com bastante conhecimento, utilizando toda a minha experiência que eu vou dividir com você aqui. Muito bem, então aqui no item 1 que eu anotei, eu coloquei escolher o produto. Então, nós estamos falando aqui sobre importação em 10 passos e o primeiro passo é escolher o produto. Então, o nosso cliente importador escolhe o produto que ele quer trazer, que ele quer importar. Independente do produto, se é uma máquina de alto valor agregado, se é uma peça para uma máquina que ele já tem, se são produtos para ele revender, não importa. Ele escolhe por algum motivo pessoal dele lá, empresarial, uma demanda que ele tem, qual produto ele quer importar. Então, esta é a primeira decisão dele. Que produto ele vai trazer. Isto feito, o passo 2, tá? É cotar o frete internacional. Por que logo o frete internacional? Por que não os tributos? Porque o frete faz parte da base de cálculo dos tributos, todos eles, dos federais e também do tributo estadual, que é o ICMS. Então, o passo seguinte é cotar o frete internacional. E como é que se faz isso? Nós precisamos ter, então, os dados da mercadoria ou da carga, né? Basicamente, nós precisamos do peso bruto, do volume e suas dimensões, nós precisamos também do valor da mercadoria e também da classificação fiscal, que é a NCM. NCM quer dizer Nomenclatura Comum do Mercosul. Esta classificação fiscal define o tratamento administrativo e também o tratamento tributário de cada produto. Todo produto, toda mercadoria tem a sua própria classificação fiscal. Então, ela é importantíssima de ser definida, né, de ser verificada e confirmada logo no início do processo. Então, nós solicitamos a cotação de frete para a gente saber quanto vai custar o transporte. Se for uma mercadoria que ocupe um ou mais containers, nós solicitamos então o frete de um container inteiro, exclusivo. Se não for assim, vai ser uma mercadoria que ocupa menos que um container, então vai ser um container consolidado. Então, por isso a importância de nós termos os dados como o peso, a dimensão da carga, obviamente a origem, também o país de origem, para nós cotarmos o frete até o Brasil. O passo 3 é cotar o seguro internacional. Para tanto, nós precisamos dessas mesmas informações para cotar o frete e também do valor da mercadoria. Mas no seguro internacional, nós também podemos pedir para que sejam cobertas as despesas da operação, até 10% do seu valor. Então, a gente já tem que estimar, né? Já pode até estimar, se for a intenção de colocar as despesas na cobertura, quais são elas até 10% da operação inteira, para que a corretora de seguros faça essa cotação da forma completa, né? Pode-se colocar também na base para cotar o seguro os tributos. Sim, os tributos também podem fazer parte dessa base. Então, para a cotação do seguro, nós podemos incluir a própria mercadoria, obviamente, o valor do frete, o valor das despesas e o valor dos tributos. E aí a gente faz uma verificação desses valores, uma prévia, uma estimativa e passamos para a corretora de seguros. Passo 4, calcular os tributos. Então, nós temos o valor da mercadoria, o valor do frete e o valor do seguro. CIF, custo, seguro e frete.
Esse total vai ser a base dos tributos federais. Por que eu digo federais com ênfase? Porque os primeiros tributos a serem calculados numa importação são os federais. São eles: Imposto de Importação, IPI, PIS e COFINS. Mas, Ivana, a empresa importadora não é indústria. Por que ela vai pagar IPI? Porque todo importador, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, é equivalente à indústria na importação. Exatamente. Existem várias discussões judiciais para que algumas pessoas físicas e algumas jurídicas não sejam obrigadas a recolherem o IPI na importação. Mas cada caso é um caso. Então, nós sempre calculamos o IPI numa importação. Passo 5. O importador, depois de ter este cálculo feito, paga pelo produto. Agora ele sabe quanto custa o produto, o frete, o seguro, quanto ele vai pagar de tributos. Então, ele toma a decisão da compra em definitivo e paga pelo produto. Como é que ele paga pelo produto, Ivana? Ele paga através de uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central para operar com câmbio. Ele vai até uma instituição financeira que pode ser o banco com o qual ele já tem relacionamento, conta bancária, pode ser uma corretora de câmbio. Aí ele faz um cadastro, essa corretora também tem que ser autorizada pelo Banco Central e aí ele fecha o câmbio de importação. O que é isso? Ele compra dólares ou euros ou outra moeda internacional, moeda forte, e paga pela compra que ele fez de importação. Passo 6. Isto feito, tudo contratado e pago e valores entendidos, quanto ele vai gastar na operação, ele autoriza o embarque. Nós autorizamos o embarque lá na origem para que o produto venha para o Brasil. Nesta fase, nós já sabemos se o embarque é marítimo ou se é aéreo, e se for de um país limítrofe, talvez possa ser até o rodoviário mesmo. Então, nós autorizamos o embarque com o produto já pago, com os tributos conhecidos, com uma taxa de câmbio já estimada, e vamos acompanhando então, como gestores de comércio exterior, todo o processo passo a passo, cada etapa. Passo 7. A mercadoria já chegou no Brasil e aí chegou a hora de pagar os tributos federais. Ainda não chegou o momento do tributo estadual. Daqui a pouquinho é a vez dele. Como é que se paga os tributos federais na importação? Através do registro da declaração de importação. Nós chamamos carinhosamente de DI. DI, Declaração de Importação. Então, registrar a DI ou registrar uma declaração de importação nada mais é do que recolher tributos. E no momento que nós registramos a DI, inicia-se o despacho aduaneiro. Exatamente. Então, o despacho aduaneiro é promover a entrada do bem, do produto, da mercadoria no Brasil através do pagamento de tributos, apresentando a Receita Federal para apreciação dela, para que ela faça a liberação aduaneira através do desembaraço aduaneiro. Então, aprenda aqui comigo uma coisa. Despacho aduaneiro é uma coisa, é o início do processo aduaneiro junto à Receita Federal, na importação. E desembaraço aduaneiro é a última etapa do despacho aduaneiro. Então, aprenda, nós nunca registramos o desembaraço aduaneiro, nós registramos despacho aduaneiro. O desembaraço aduaneiro é prerrogativa da Receita Federal. É a Receita Federal que desembaraça uma DI. Ela desembaraça o despacho aduaneiro, correto? Vamos lá. Este, então, o passo 7, pagar pelos tributos, que é, então, novamente, registrar a DI. Passo 8, nós aguardamos pelo desembaraço aduaneiro. Por que aguardamos como um passo 8? Porque nós dependemos 100% da Receita Federal nesta etapa. Uma DI pode cair no canal verde, amarelo, vermelho ou cinza. O verde é desembaraço automático, ainda que nós tenhamos que esperar por algumas horas que o Siscomex, Sistema de Comércio Exterior, faça esse desembaraço automático, que é prerrogativa da Receita Federal. Se cair no canal amarelo, nós precisamos aguardar que um auditor fiscal, uma pessoa mesmo de fato, faça a conferência aduaneira dos documentos e depois sim promova, né, o desembaraço aduaneiro.
Se houver alguma exigência, o auditor fiscal vai colocar no sistema, vai pedir mais documentos, vai pedir uma verificação mais profunda no processo, pode até pedir para olhar a carga, enfim, a gente tem que ficar acompanhando lá para acompanhar se vai haver alguma exigência fiscal que nós tenhamos que cumprir. Se cair no canal vermelho, o auditor fiscal vai também fazer a conferência aduaneira documental, assim como o canal amarelo, e vai pedir para verificar fisicamente as mercadorias. Sim, ele vai até o armazém, que é um terminal alfandegado ou recinto aduaneiro, vai pedir para abrir o container, as caixas, desmontar os pallets, fazer uma conferência aduaneira física na carga. Esse é o canal vermelho. Isto feito, não havendo nenhuma exigência, não encontrando nenhum erro, nenhuma incoerência que pode acontecer, a gente trabalha para evitar tudo isso na medida que nos cabe aqui do Brasil, verificando e acompanhando tudo que é necessário para a boa ordem do processo. Isto feito, ele vai promover o desembaraço aduaneiro da DI. Aí sim, o despacho aduaneiro é desembaraçado. Muito bem. Aí, o próximo passo, 9, emitir a nota fiscal de entrada. Um ponto muito importante aqui. Na importação, quem emite a nota fiscal que vai dar entrada do bem importado para o importador é ele mesmo. Ele emite a própria nota. Então, como destinatário da nota, ou vem o nome dele, ou vem o nome do fornecedor estrangeiro, que é o que nós fazemos aqui no escritório. Aqui, quando eu faço o esboço da nota fiscal de entrada de importação para o nosso cliente, eu coloco lá os dados do destinatário, os dados de quem exportou para ele, certo? Neste momento, é o momento de recolher o tributo estadual ICMS, mesmo se o importador não for contribuinte do ICMS. Ele segue a mesma prerrogativa da Receita Federal. Tem que recolher o ICMS, mesmo sendo pessoa física, ou se for uma pessoa jurídica não contribuinte do ICMS, porque ele é equiparado à indústria. Então, por isso, ele precisa recolher, sim, o ICMS na importação. Ao emitirmos o esboço da nota fiscal para o nosso cliente, o cliente, por sua vez, vai emitir a nota fiscal de entrada, vai ser gerada a necessidade de recolher o ICMS. Aí, neste momento, nós providenciamos a guia e aí recolhe-se o ICMS da importação. 9º passo, esse aí que eu falei para você. E o 10º passo, para a gente finalizar, assim, bem en passant, o que é uma importação em 10 passos, é o importador receber o produto na sua empresa. É claro que ele vai receber através de um transporte que for realizado, muito provavelmente via rodoviária, até a porta da sua empresa, quando ele mesmo não vai buscar, né? Se ele estiver próximo ao aeroporto, por exemplo, onde foi feito o despacho aduaneiro, ele mesmo retira a mercadoria se for uma mercadoria de pequeno volume, né? Isso é possível, mas são detalhes para um próximo conteúdo. Então, aí ele vai receber o produto e finaliza-se de uma forma, assim, bem simples, que eu estou passando para você ter uma noção de como funciona uma importação em 10 passos. E aí ele finaliza o processo. É claro que aí envolvem muitos outros detalhes, como emissão de documentos lá fora, a gente faz a conferência desses documentos aqui no Brasil, nós juntamos todos esses documentos num dossiê e esse dossiê tem que ficar arquivado pelo ano do processo, né, do registro da operação, mais 5 anos, para que possa atender uma eventual auditoria tanto da Receita Federal quanto da Receita Estadual. Enfim, é necessário organizar um arquivo físico bem montado. E um digital também é bem recomendável. Bom, aqui encerra nosso trabalho como gestor de comércio exterior e entregamos então o processo bem montado e, claro, faturamos o nosso trabalho, emitimos a nossa nota fiscal, todo o processo é muito bem documentado e faturamos então para ele, para nós recebermos o nosso honorário da operação. Bom, nesse vídeo, nesse conteúdo, é o que eu tenho para dizer para você neste momento. Eu espero que você tenha entendido como é uma importação em 10 passos de uma forma muito simples para você começar a entender como é o processo. Escreve aqui para mim se você tem alguma dúvida, que eu vou ter o prazer de te atender e te responder. Deixe seu like e se você ainda não me acompanha, por favor, me acompanhe para você receber as notificações dos conteúdos que eu coloco por aqui diariamente. Espero você em breve. Até mais!